Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da série Conflito. O tema do estudo de hoje é a vida após a morte. Vamos inclinar a fronte e vamos pedir as bênçãos de Deus. Paizinho querido, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de estudarmos a tua santa palavra. Permite, ó Deus, que esta palavra possa alcançar corações sábios e que nós todos nos conscientizemos de que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Fala aos nossos ouvidos de forma que possamos ouvir a tua voz. Perdoa-nos os nossos pecados, te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. A história do rico e o mendigo, Abraão e Lázaro. O mendigo morreu e foi para o céu, para o seio de Abraão. O rico foi para o inferno, para o tormento eterno. Esta é uma parábola acerca de uma falácia, uma doutrina entre alguns segmentos filosóficos judeus. Quase todos os judeus acreditavam nisto. Jesus expôs esta parábola a fim de demonstrar a incoerência e insensatez dela e aproveitar para ensinar algumas verdades bíblicas. O céu e o inferno eram tão próximos que podiam conversar uns com os outros. Seria muito triste alguém estar no reino do amor, no céu, olhando para seus familiares no inferno e sofrendo. Esta pregação é uma incoerência e não é verdadeira. Deus jamais seria um Deus de amor e misericórdia se esta parábola fosse verdadeira. Leiamos Lucas 16, os versos 27 até o 31. E disse ele, o rico que estava no tormento eterno: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes deis testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Note que Deus para eles é Abraão, um ser humano que morreu e que aguarda na sepultura a volta de Jesus para ressuscitar. A Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia também apresenta algumas ressurreições, tanto no passado quanto profeticamente no futuro. Um ensino fundamental nos chama a atenção. Deveriam estudar os livros de Moisés e os profetas. Jesus usou Moisés e os profetas para explicar aos judeus o que deles estava escrito nas Escrituras. A pregação apostólica atingiu todo o mundo da época dos apóstolos e a única Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento, Moisés e os profetas. Cerca de 250 anos depois dos apóstolos é que o Novo Testamento foi acrescentado à palavra de Deus. Hoje o mundo chamado cristão declara que Jesus aboliu o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o que não é verdade. Vamos fazer um passeio pela palavra de Deus, a Bíblia, e descobrir verdades eternas que nos farão muito felizes. Há vida após a morte? Vamos começar lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, de 1 a 4. Ora, a serpente disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Quem tem razão, a serpente ou Deus? O que acontece com o homem na morte? Vejamos como Deus criou o ser humano. Está em Gênesis 2, o verso 7.
Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, passou a ser alma vivente. Veja, Deus formou o homem do barro, do pó da terra, lhe soprou nas narinas o espírito de vida, o fôlego de vida, o pneuma do grego, e somando o pó, o barro, mais o fôlego de vida, o homem veio a se tornar alma vivente. O que aconteceria se o homem pecasse? Gênesis 3, versos 3 e 4 diz: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Ezequiel 18, verso 4 e também o verso 20, nos dizem: a alma que pecar, essa morrerá. Após comer do fruto, o homem se tornou mortal. Agora era só uma questão de tempo para ele morrer. Então, a alma pode morrer, sim. Deus diz: certamente morrerás. Gênesis 3, verso 3. O diabo diz: certamente não morrerás. Gênesis 3, verso 4. O diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Mentiu sobre a morte para nossos primeiros pais. E muitos acreditaram nisso e ainda acreditam até hoje. Mas a alma pode realmente morrer? Ezequiel foi bem claro ao dizer que a alma que pecar morrerá. Sir Oliver Ludge declarou: não existem mortos no cemitério. Não posso acreditar que estejam mortos, pois sempre converso com eles. Os pagãos acreditavam na imortalidade da alma. A mitologia está cheia de deuses imortais que foram homens e morreram. Os babilônicos acreditavam na imortalidade. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Mas o que acontece na morte? Eclesiastes 12, verso 7 diz: e o pó, o barro, volte à terra como era, e o espírito, o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Podemos fazer um paralelo entre uma lâmpada e o corpo humano. A lâmpada representando o corpo, o barro, a corrente elétrica representando o fôlego de vida, o pneuma, o espírito de vida. E quando eu somo a lâmpada e injeto nela a corrente elétrica, ela se transforma em luz. O homem, o barro, ao receber o fôlego de vida, se transforma em alma vivente. Quando eu desligo a tomada, a luz se apaga, a eletricidade não chega até ela. Quando Deus desliga o fôlego da vida, fica só o corpo, mais nada. O que os mortos sabem? Eclesiastes 9, 5 e 6 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Podem os mortos comunicar-se com os vivos? Salmo 146, 4 diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Não tem memória? Acabou. Se os mortos não sabem absolutamente nada, não pensam, não têm memória, eles também não podem estabelecer qualquer tipo de comunicação com os vivos. É o lógico. Você tem medo dos mortos? Não tenha. Eles descansam na sepultura. Jó 7, versos 9 e 10. Aquele que desce à sepultura nunca mais tornará à sua casa, nem ao lugar onde habita o conhecerá jamais. É o que está dizendo na palavra de Deus, é o que Jó registrou. Morreu, acabou, não volta mais. Não volta à sua casa, não volta a lugar nenhum, ninguém ouvirá, porque estará descansando na sepultura. Satanás, no entanto, imita os mortos a fim de enganar, se possível, os próprios filhos de Deus. Em 2 Coríntios 11, 14 está registrado: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E em Apocalipse 16, 14 diz: eles são espíritos de demônios, operadores de sinais.
Eles podem se transformar e imitar perfeitamente a pessoa que morreu e aparecer para elas. Então não é o morto quem aparece, é algum dos anjos caídos do céu que se faz passar por eles. Deus foi muito claro ao dar mandamento a Israel, em Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Não se achará entre ti feiticeiro, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O diabo diz, os mortos não estão mortos. Deus diz, os mortos estão mortos. Será que faz diferença? Você crê na palavra do Senhor Jesus? Você pode declarar, eu creio em tua palavra, Senhor. Podem os mortos louvar a Deus? O salmista registrou as seguintes palavras em Salmos 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Quando uma pessoa morre, para onde vai? O que você crê? Ela vai para o seio de Abraão? Ou ela vai para o céu? Ou para o inferno? Ou será que vai para o purgatório? Ou será que fica na sepultura? A morte não faz diferença entre os homens e os animais. Vejamos o que o sábio escreveu em Eclesiastes 3, 19 e 20. Porque o que sucede aos homens, sucede aos animais. Como morre um, morre o outro. O animal morreu, vai ser enterrado e fim. O homem morreu, vai ser enterrado e fim. No entanto, Deus tem uma recompensa no final. E por isso é que nós temos a ressurreição. Vamos tomar como exemplo um outro caso. Dimas, o ladrão. Será que ele foi para o céu ao morrer? Lucas 23, 42 e 43 diz, Jesus, falando Dimas, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele não disse, lembra-te de mim quando eu morrer, mas quando vieres. Ele estava falando da segunda vinda de Jesus, do segundo advento. E Jesus disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A palavra que, algumas traduções trazem, em verdade te digo que hoje, esse que não existe no original. E outra coisa que é importante, no original não existem vírgulas. Portanto, nós podemos traduzir, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ou, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando? Quando da segunda vinda de Jesus. Dois fatos determinantes. Primeiro, está em João 19, 31. O ladrão não morreu naquele dia. Foi retirado da cruz, lhe quebraram as pernas, e ele ainda aguardou cerca de 3 dias para morrer. Portanto, ele não foi naquele dia para o céu. E o segundo, também determinante, Jesus não foi para o céu a morrer. Em João 20, 17 diz, 3 dias depois da morte, disse Jesus a Maria que ainda não tinha subido ao céu. Como Jesus encara a primeira morte, vamos pegar o exemplo de nosso amigo e irmão Lázaro, em João 11, verso 11. Jesus disse, nosso amigo Lázaro dormiu, vou despertá-lo do sono. Veja, Jesus está falando de dormir, sono. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou para despertá-lo. O verso 12 diz, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto acerca da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Esta primeira morte pela qual nós passamos é chamada de um sono. Teremos a ressurreição, e depois da ressurreição, os que forem para o céu terão a vida eterna, e aqueles que não forem terão a morte eterna. Jesus perguntou, onde o puseste? Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Está lá em João 11, 39. E o verso 25 diz, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Teu irmão há de ressurgir
Veja que ele não disse, teu irmão foi para o céu, mas está morto, está dormindo, há de ressurgir. E então a resposta que está em João 11, 24, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Morrer não quer dizer ir para o céu, nem ir para o inferno, nem para o purgatório. Morrer é muito mais do que isso. Morrer é aguardar o juízo, é aguardar a manhã da ressurreição. Bilhões de pessoas se acham no sono da morte aguardando a ressurreição, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Os que morrem em Cristo dirão, até amanhã da primeira ressurreição, até logo, nos encontraremos de novo para vivermos eternamente nos céus. Quando os justos mortos viverão, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz-nos, o Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, aqueles que pertencem a Deus e não passaram pela morte, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. O verso 15 diz, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Em 1 Coríntios 15, 52 diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. O que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é corruptível, de incorruptibilidade. Em Apocalipse 20, 14 diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Jesus em breve virá para buscar seus filhos e levá-los para o lar eterno. Você deseja subir ao céu para morar e viver ali por toda a eternidade com Jesus? Que confortadora promessa de Apocalipse 21, 4. Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá mais dor, nem pranto. Você está disposto a tomar a decisão e dizer, quero me preparar a cada dia para encontrar o Senhor Jesus, pois Ele virá despertar os que dormem no pó da terra e levá-los para o céu. E eu quero ir para o céu, eu quero ter a vida eterna. A tua decisão é agora, amanhã poderá ser tarde demais. Você poderá dizer, quero me preparar a cada dia para encontrar o Senhor, pois Ele virá despertar todos aqueles que nele creram e que se prepararam para a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos. Oremos. Senhor, nosso Deus, Paizinho querido, toda esta verdade está escrita na Tua Palavra Santa Bíblia. Ajuda-nos a entendê-la e praticá-la. Ajuda-nos a viver na esperança do breve encontro com Jesus. Perdoa-nos os nossos pecados. E naquele dia dá-nos um amanhecer feliz, quando Jesus dirá, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu creio nisso, Senhor. Nos prepares, pois nós aguardamos aquele dia, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.